Fui para a Índia, pintei um mural lá numa estação de trem lá na Índia. É uma das estações mais movimentadas do mundo, inclusive, que está em Mumbai. Né? E aí eu tive a oportunidade de pintar um mural do Gandhi lá. Né? Porque o Gandhi, isso só para dar uma passada rápida, claro, né? Fica à Mas vontade. todos os meus murais, eu busco fazer uma imersão também ali. Então, quando eu cheguei lá em Mumbai, o que eu fiz? Fui visitar os lugares onde o Gandhi viveu, fui visitar os museus, fui visitar toda a história. Mas as pessoas que te chamaram queriam que você pintasse o mural do Gandhi. Não, na verdade, eu fiz uma outra proposta para eles. Eu queria pintar um mural chamado Tolerância, onde tinha a Madre Teresa e o Gandhi, um de frente para o outro, em posição de oração, de tolerância, de respeito entre as religiões, que é algo que eu coloco também no meu trabalho, né? Porém, por incrível que pareça, quando eu cheguei lá, o governo proibiu que esse mural fosse feito. É interessante, porque existem mais de, posso errar aqui, mas 380 mil ou 380 milhões de deuses na Índia. Mas eles não concordaram que a Madre Teresa fosse pintada lá, Entendi. porque não era a religião oficial. Que estranho, né? Aí eu não pude pintar. Né? Aí eu acabei optando apenas pelo Gandhi, que já estava também na minha ideia. Tá. Mas uma coisa que eu descobri era que o Gandhi, mesmo ele sendo quem ele era na Índia, ele viajava nos trens, no vagão de terceira classe, que era o pior que tinha nos trens, né? A pessoa mais importante. Então eu pintei isso na estação de trem, lá em Mumbai, justamente para que todas as pessoas que entrassem ali na estação, todos os dias, as pessoas simples, vissem que o homem mais importante que já esteve lá na Índia viajava de trem também, só que na terceira classe. Entendeu? Então, assim, eu vou buscando conhecimento, eu vou buscando aprender com todas essas situações, todas essas histórias, sabe? Cada país é uma situação. Fui para os Emirados Árabes. É uma outra situação, né? É uma outra história. Lá você tem a questão do Islã, tem restrições em relação à arte. Eu acho espetacular poder ter essa troca e, acima de tudo, poder respeitar, sabe? Respeitar as culturas, respeitar o lugar onde eu estou, respeitar o país onde eu estou, né? Afinal de contas, assim, se eu estou tendo esse privilégio, essa oportunidade de viajar pelo mundo com as minhas obras, eu tenho também a responsabilidade, né, de poder criar. E a criação, para mim, hoje, ela é a parte mais complexa. É mais difícil criar do que pintar, especificamente. Como é que surge essa criação na tua mente? Tu faz uns rascunhos? Como é que é? A partir do momento que eu recebo um convite para pintar em determinado local, tá? Vale a pena comentar que hoje eu tenho esses caminhos da minha obra, né? Eu tenho a minha própria trajetória. Então, quando alguém me convida, ela já me convida... Já sabe o que sabe. você faz, Pelo que como eu você criei. faz. Tal. Pelo que eu criei. Porém, geralmente eu tenho liberdade criativa. Mas como é que eu faço? Vamos supor que eu recebi um convite lá da Grécia. A gente pede o tamanho do muro, fotos do muro, as medidas e tudo mais. A partir disso, eu começo a fazer uma pesquisa sobre toda a história da Grécia e tudo mais, e quais as conexões que tem lá que eu posso poder juntar com a minha perspectiva de trabalho, né? Porque eu tenho um pensamento que é o seguinte, com o meu trabalho, eu posso criar algo que faz sentido para o bairro onde o trabalho está sendo realizado, pode fazer sentido para a cidade, pode fazer sentido para o estado, para o país, ou pode fazer sentido para o mundo. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Vai depender muito do contexto, vai depender muito da criação. E aí eu chego a fazer 5, 10, 15, 20, 30 desenhos diferentes em menor escala. E desses desenhos eu vou lapidando. Agora mesmo eu estou fazendo um trabalho para o Teatro Municipal aqui de São Paulo e eu fiz pelo menos 20 artes diferentes, que eu sou super crítico com o meu próprio trabalho, assim. Eu faço muita coisa que eu detesto, faço muita coisa que eu não tiro nem foto, faço muita coisa que, assim,
Porque a inspiração não é toda hora, a criação não é toda hora, sabe? Tem uma forma de você criar que aquilo surge, né, de acordo com os conhecimentos e com as pesquisas e tal. Mas tem uma outra forma que você tem que batalhar mesmo. Arte é trabalho, né? Trampar, Não batalhar. É só, desce a luz Exatamente, exatamente. Então, se ele chegar para mim e falar, olha, você conhece tal pessoa, tal personagem? De repente eu não conheço. Eu falo, não conheço. O que eu vou fazer? Vou ter que buscar informação e a partir de toda aquela informação, eu vou buscar o quê? Pesquisas em livrarias, bibliotecas, vou visitar museu, vou pesquisar na internet, vou ver todos os livros que foram publicados, vou assistir as biografias. Como eu tenho insônia, eu passo as madrugadas lá assistindo biografia de tudo que é negócio, que assim, eu não sou tanto de ler, mas o que eu vejo de histórias, de biografia, de tudo mais, eu adoro, sabe? E aí eu fico lá vendo tudo isso e chega uma hora que eu tô com o meu copo cheio de informação assim, sobre aquele tema. E aí eu começo a criar as coisas, né? Mas sempre com fundamento, né? Sempre com uma base histórica, uma base da memória, uma base nessas pesquisas. A gente começa a entender por que ele é quem ele é, né? Que não é só assim, eu dou uma foto para você copiar. Verdade. Não é só uma reprodução. Exatamente. É a produção de um objeto artístico que está dentro de um contexto, pá. Isso é um negócio, assim, de artista mesmo, né? Então, assim, não é só, vou fazer uma imagem do Luther King, que já todo mundo conhece de cabeça, né? É só ele chegar lá no muro e desenhar o Luther King. Não é isso. Eu vou mergulhar nisso, eu vou entender, vou ver se tem conexões que eu consigo compor esse quadro e inserir uns elementos que estão ali de auxiliares, né, a figura principal. Pô, esse negócio é genial pra caramba. Com certeza. E se torna assim muito agradável até, né? Muito produtivo, porque eu aprendo também com tudo isso. Sim. Né? Então, assim, eu vou pesquisando, vou descobrindo, vou conhecendo. E os próprios murais, para mim, eu costumo falar, sabe? Uma coisa que eu vi lá no Japão, quando eu estava pintando, e serve muito para a minha vida, é que é o seguinte. Eu estava vendo uns caras trabalharem lá numa calçada lá no Japão, né? E eu estava pintando um painel e eu passava um dia, passava outro, e aqueles caras fazendo ali detalhadamente aquela calçada, a coisa mais perfeita e tal. E eu perguntei lá para os japoneses que estavam comigo, falei, por que esses caras capricham tanto assim nessa calçada, né? Porque eu achei impressionante, que é tudo muito detalhado e tal. Ele falou assim, aqui no Japão, cara, se você contratar qualquer profissional para fazer qualquer coisa, você pode sair e deixar ele lá, que ele vai usar o melhor material, ele vai fazer da melhor forma possível. Não tem gato, não tem gambiarra, não tem, sabe? Então, exatamente. Então, uma coisa que com o meu trabalho, ele é tipo assim, se tiver valendo X, ou se for de graça, o meu empenho vai ser exatamente o mesmo, entendeu? Porque eu não sou movido pela questão financeira, eu sou movido pela minha paixão, pela minha vocação, pelos meus valores, pelos meus princípios, sabe? Então, assim, cara, tem um mural, quantas e quantas dezenas de vezes eu não saí do Brasil e fui para outros países pintar sem grana alguma, sabe? Sem patrocínio nenhum, né? E com o mesmo entusiasmo. Então, assim, eu vejo cada um desses muros como uma oportunidade riquíssima, né? Que eu tô tendo de poder pintar algo. Imagina alguém que nunca saiu do Brasil. A primeira vez que eu saí já foi para ir para a França, numa cidade chamada Lyon, para pintar um mural lá. Imagina, eu cheguei, já na primeira oportunidade, já fiz esse trabalho. E Lyon é uma cidade que é o berço dos muralistas da Europa. Então tem um grupo famosíssimo lá, super antigo, que pinta aqueles murais super realistas. Tive contato com esses caras, fui no estúdio deles, aprendi pra caramba ali com essa troca. E na sequência eu fui para Londres pintar um outro mural lá em Candental, né? Foram os 2 primeiros internacionais que eu fiz. E eu pintei num muro que era o mesmo muro que antes tinha um mural do Banksy. Caramba. Então, assim,
Um mural icônico do Banksy, que é uma mulher varrendo assim para debaixo do tapete, levantando e varrendo para debaixo do tapete. Né? Então, já tive essa oportunidade de colocar o meu trabalho ali. Isso já deu uma visibilidade maior ainda para o meu trabalho na Europa. E a partir daí começaram a surgir os convites. Mas por que eu estou falando isso? Porque foram murais que eu fiz que, cara, não tinha grana nem para o almoço. Tava um frio de congelar os dedos, né? Eu falei, eu vou ter que enfrentar isso. Né? Então, assim, se eu conseguir passar por isso, com certeza vai ter um resultado lá na frente. Se eu arregar, né? Se eu me sentir... uma coisa que eu nunca fui é covarde, sabe? No aspecto... Cara, você tem um prédio de 100 metros de altura para pintar. Você tem um mural X em tal país. Tem uma condição Y, Z... Eu sempre fui para cima, sabe? Sempre fui para cima. Sempre tive esse ímpeto. Falei, cara, é como se fosse uma missão também, sabe? E hoje eu vejo de uma forma mais ampla ainda. Essa missão, eu acho muito interessante, você falou do Martin Luther King, que o Martin Luther King é um cara que ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele tinha uma mensagem, mas ele se transformou na própria mensagem. Sim. Que ele colocava, né? Então aquilo que ele falava, que transformou a vida de muitas e milhares de pessoas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, é uma fonte de inspiração. Sim. Né? Então, por isso que hoje eu falo, não é uma questão de pintar, é uma questão do que vai ser pintado, qual é o tema, qual é a história. Então eu quero conscientizar através dos meus murais, sabe? Nos últimos anos a gente tem visto cenas de racismo. Isso é horrível. De que forma eu posso transformar essa consciência? Usando da ferramenta que eu tenho, que são os meus trabalhos. Muitas vezes criando alguns painéis retratando personalidades que foram importantes para a causa, como Martin Luther King, como Nelson Mandela e etc. Outras vezes, trabalhando com exemplos também, utilizando a minha arte como uma ferramenta de transformação social também, como eu comentei. Sim. Sabe? Então, acho que é possível fazer isso. E o meu desafio hoje está nesse aspecto, sabe? Os próximos passos agora que eu vou dar através de tudo isso que foi construído ao longo de todos esses anos. É um desafio, é uma nova plataforma, né? Sim. Não, o que é louco nisso é assim... Tem uma frase que eu sempre repito também, de um cineasta que não fez poucos filmes, se não me engano, 6 filmes ao total, que é o Andrei Tarkovsky, um cineasta russo, e ele tem uma frase no livro dele que chama Esculpir o Tempo, que ele fala, o artista ele é um servidor, e ele está sempre tentando pagar pelo dom que, como que por um milagre ele recebeu. É isso que você acabou de contar aqui, cara. É o cara que, assim, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, não importa se eu vou dormir no chão, se eu vou... Não importa. O que importa é que eu preciso pintar. É verdade. Mano, eu preciso fazer esse negócio. É claro. Entendeu? Ah, mas não tem claro. dinheiro. Não interessa, entendeu? O cara passa mal se ele não fizer aquilo ali. É um incômodo no interior, né? Como eu falei para você, eu nunca tinha passado... com essas viagens todas, eu estava ficando 6 meses fora, 8 meses fora. Doideira. Eu cheguei a sair de um país para o outro, de um continente para o outro, viajando que nem doido.